Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e nesse estudo de hoje vamos ter aqui como tema quem são os 144 mil selados do livro do Apocalipse. Mas antes eu quero aqui fazer aquele pedido de sempre para você que está chegando agora no canal, que é novo no canal e ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever, ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube te notifique todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Deixe também aí o seu like, os seus comentários e compartilha este vídeo. Questão de alguns segundinhos você faz tudo isso e não custa nada. Fazendo assim você vai estar ajudando a esse canal a crescer e também vai estar ajudando milhares de pessoas que vão estar possibilitadas de receber também este vídeo, esse estudo, porque é através do seu like, do seu comentário e até do seu compartilhamento que o YouTube ele vai ver que o vídeo está sendo bem assistido e assim então ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então ajude esse canal, ajude mais pessoas a alcançar a palavra de Deus em nome de Jesus. E só lembrando vocês que segunda-feira estaremos aqui novamente com o segundo vídeo do programa Momentos de Reflexão com Oração. Então fiquem atentos aí nas notificações do YouTube para que você também possam fazer parte desse vídeo, assistindo ele e ajudando o canal. Meus irmãos, no decorrer do estudo, eu vou estar aqui citando alguns textos bíblicos que vai estar acompanhando aqui esse estudo. Porém, eu não vou estar lendo todos os textos bíblicos para que esse vídeo não fique muito estendido, que não fique um vídeo muito grande. Mas aí eu peço para vocês estar aí, na casa de vocês, lendo, acompanhando aí esses textos bíblicos, para que você possa aí também confirmar que o que está sendo ensinado aqui é tudo segundo o que está condizendo a palavra de Deus. Para você confirmar que realmente o que está sendo ensinado aqui, eles contêm na Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Meus irmãos, muitas discussões acontecem com o propósito de saber quem são os 144 mil selados do livro do Apocalipse. Existem várias interpretações, o que acaba se tornando um dos temas preferidos nos debates escatológicos. Nesse texto, conheceremos as principais interpretações disponíveis sobre quem são os 144 mil e qual delas é a mais coerente com o texto bíblico. Então vamos ver. Quem são os 144 mil do Apocalipse? A referência sobre os 144 mil selados aparece pela primeira vez no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Nesse capítulo, João teve a visão de 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo 4 ventos. Isso significa que um juízo universal estava para desabar, de modo que ninguém seria capaz de escapar. Esse juízo, porém, foi impedido até que os servos do Senhor fossem selados. E o número desses selados é de 144 mil. Apocalipse 7, capítulos, versículos 2 e 4.
E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então vamos agora conhecer as principais interpretações sobre esse tema, tanto falado, tanto discutido, né, entre os teológicos, né, entre aí o povo que gosta de falar sobre a escatologia. Primeiro, interpretação dos testemunhas de Jeová sobre os 144.000. Segundo os testemunhas de Jeová, que é uma seita herética, os 144.000 é uma espécie de elite da igreja, formada por homens e mulheres que foram ungidos por Deus para serem reis e sacerdotes, no reinado vindouro de Cristo, a qual apenas estes irão morar no céu, enquanto o restante das pessoas que terão parte na igreja, recebendo a vida eterna, viverá nessa terra, sob o governo de Cristo. Para eles, esta contagem começou no dia do Pentecoste. Segunda interpretação é a interpretação pré-milenista dispensacionalista clássica sobre os 144.000. Essa certamente é a posição escatológica predominante entre os cristãos. Apenas para entendermos um pouco melhor, é preciso considerar que essa corrente escatológica defende a visão pré-tribulacionista do arrebatamento, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Essa conclusão vem de um estilo de organização e interpretação das profecias bíblicas. O dispensacionalismo, que basicamente divide a forma com que Deus trata com a humanidade em 7 dispensações cronologicamente sucessivas. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, Deus tem 2 povos distintos, Israel e a Igreja. Ou seja, existe completa distinção nos planos de Deus, no tempo e na eternidade. Para esses 2 povos, em relação à interpretação do livro do Apocalipse, o dispensacionalismo adere ao estilo futurista, que basicamente defende que a partir do capítulo 4 o livro descreve eventos futuros que ocorrerão sobretudo no período de 7 anos da grande tribulação. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, os 144.000 serão israelitas que estarão vivendo no período da grande tribulação e que se converteram após o arrebatamento da igreja. Esses 144.000 serão evangelistas durante esse período e, juntamente com as 2 testemunhas, serão fundamentais para um grande avivamento que converterá muitas pessoas, tanto judeus quanto aos gentios. Meus irmãos, nesse pequeno trecho aqui, né, nós já vimos aqui, né, a forma, né, dos pré-milenistas, né, dispensacionalistas, então interpretar aqui a Bíblia referente a esses 144.000. E o interessante, meus irmãos, que aqui, né, eles falam o quê? Que esses 144.000, eles serão convertidos, né, no período da grande tribulação, e que juntamente com as 2 testemunhas
eles serão fundamentais para um grande avivamento que converterá muitas pessoas, tanto judeus quanto gentios. Mas olhando bem para a palavra de Deus, nós vamos entender, irmãos, que não é dessa forma, que não é dessa maneira. Eu agora há poucos dias atrás, eu fiz um estudo falando sobre essas duas testemunhas. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse estudo, para que você possa acessar esse estudo e ver realmente quem são as duas testemunhas do livro do Apocalipse, que ali já vai estar o que? Refutando esta ideia. Mas nós vamos aqui prosseguir agora com o estudo, falando um pouquinho mais sobre a interpretação dos pré-milenistas dispensacionalistas. Alguns dispensacionalistas acreditam que esses judeus serão marcados, selados de forma visível em suas frontes, para que o governo do anticristo não possa tocá-los. Para outros, eles receberão um selo em suas frontes, mas não será literal. De qualquer modo, praticamente todos os dispensacionalistas concordam que os 144 mil selados serão poupados dos juízos que virão. Os dispensacionalistas também se dividem sobre o que ocorrerá com os 144 mil selados. Há quem defenda que esses judeus aguardarão como remanescentes a segunda vinda de Cristo em glória na terra, quando Jesus destruirá o anticristo e implantará o reino milenar, enquanto outros defendem que eles serão arrebatados em algum momento antes da segunda vinda para se harmonizar com o que é descrito em Apocalipse capítulo 14. Os pré-milenistas dispensacionalistas defendem que, apesar das tribos terem se perdido, Deus as conhece. Isaías capítulo 11, do versículo 11 ao 16. E preservará um remanescente. Atos 1, versículo 6. E após o tempo da plenitude dos gentios, Deus voltará suas atenções ao povo de Israel. Lucas capítulo 21, versículo 24. Atos capítulo 15, versículo 14. E Romanos capítulo 11, versículo 25. Eles também argumentam que as ausências das tribos de Dan e Efraim nessa lista é devido aos casos de idolatria e corrupção mencionados no Antigo Testamento. Sobre a tribo de Dan, segundo alguns deles, possivelmente será a tribo de origem do Anticristo. Terceiro, interpretação pré-milenista histórica e amilenista sobre os 144 mil. Para os pré-milenistas históricos e os amilenistas, muitos pós-milenistas também compartilham da mesma interpretação. Esse número 144 mil é simbólico e não deve ser interpretado de forma literal ou como uma estatística. É importante saber que para os pré-milenistas históricos, amilenistas e pós-milenistas, Deus tem apenas um povo, a igreja formada por judeus e gentios, ou seja, a igreja é o Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16, a Bíblia narra da seguinte maneira: E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao 8. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas,
nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Nessa linha de interpretação, também existe algumas diferenças entre seus defensores. Alguns consideram que os 144.000 realmente são apenas judeus cristãos, mas não se trata de um número literal. Ou seja, os 144.000 representam todos os judeus convertidos, mostrando que eles também fazem parte da igreja, como um só povo. Essa conclusão é derivada do fato de que no capítulo 7 parece existir uma distinção de multidões, isto é, uma com 144.000 e outra com um número incontável. Essa distinção não significa uma separação de povos, como no dispensacionalismo, mas apenas uma ênfase para mostrar que Deus tem seus escolhidos, tanto em Israel quanto em todo o mundo. Isto é, Deus tem salvos em todas as nações do mundo, mas também tem salvos em Israel, sendo que esses salvos judeus são salvos em Cristo Jesus, que pertence à igreja. Romanos capítulo 9, versículo 27. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Outros estudiosos defendem que os 144.000 representam toda a igreja, do Antigo e do Novo Testamento, formada por judeus e gentios. Esse número é obtido da multiplicação de 12 vezes 12. A simbologia dos números em Apocalipse é muito importante, e o número 12 sempre aparece associado ao povo de Deus. Logo, 12 patriarcas representam a igreja do Antigo Testamento e 12 apóstolos a igreja do Novo Testamento. Ou seja, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento formam uma única igreja. Isso parece evidente na descrição simbólica da Nova Jerusalém, que tem 12 portas com o nome das 12 tribos e 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. E seu muro tem altura de 144 côvados. Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 ao 17. O resultado da multiplicação de 12 vezes 12, 144, é multiplicado por 1.000, resultando no número de 144.000, que significa a totalidade da igreja. Para explicar a descrição de duas multidões, na visão do capítulo 7, os intérpretes defendem que, do ponto de vista do céu, os eleitos de Deus têm um número exato. Isto é, Deus conhece cada um dos que são seus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. E o simbolismo do número 144.000 é utilizado para este fim. Já a outra multidão são os 144.000. Porém, do ponto de vista da terra, isto é,
Deus conhece o número exato, mas, sob os olhos dos homens, a igreja é uma multidão incontável. Essa multidão é formada por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, incluindo os judeus convertidos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trazendo compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, meus queridos, qual a interpretação correta sobre os 144 mil? A resposta dessa pergunta vai depender da linha escatológica que cada um adota. Por isso, sempre veremos uns defendendo uma coisa e outros outra coisa. Particularmente, penso que a interpretação mais coerente com as Escrituras é a última interpretação. Os 144 mil representam a totalidade da Igreja de Cristo, o Israel espiritual, que aos olhos de Deus tem um número exato, mas aos olhos humanos é uma multidão incontável, são como a areia do mar. Para mim, esse número não pode ser literal, porque isso ignoraria o padrão literário do Apocalipse. Também não pode ser aplicado às tribos de Israel, pois isso implicaria na distinção entre igreja e Israel, e considero esta uma maneira extremamente confusa e, a meu ver, bastante equivocada de interpretar a Bíblia. Deus não tem dois povos, Deus tem apenas um único povo, formado por judeus e gentios, a igreja, o verdadeiro Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16 e Romanos versículo 9, do 6 ao 8, como usaremos acima. Todos que são de Cristo são descendentes de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ou seja, Abraão é o pai de todos os que creem em Jesus, judeus ou não. Romanos 4, versículo 11. Já que, segundo o apóstolo Paulo, os verdadeiros judeus não são os descendentes físicos de Abraão, mas os descendentes espirituais. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Narra da seguinte maneira: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Logo, aquele que serve a Deus em espírito e se gloria em Jesus Cristo, não confiando na carne, é a verdadeira circuncisão. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Também é importante considerar que desde o cativeiro assírio, 10 das 12 tribos se perderam, e as duas últimas tribos do sul também se dispersaram após a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Outro fator que complica a aplicação desse número às 12 tribos é a ausência das tribos de Dan e de Efraim, sem nenhuma explicação bíblica convincente para isso. Ou seja, entender que o anticristo virá de uma dessas tribos
e por isso foram omitidas, é muito mais uma alegoria do que uma hermenêutica sólida. Fato é que se essa ordem trocada das tribos não podem ser encontrada em nenhum outro lugar da Bíblia. Para finalizar, o capítulo 14 do Apocalipse mostra claramente que os 144.000 foram comprados de toda a terra, e não apenas entre os judeus. Meus queridos, então esse foi o nosso estudo de hoje sobre quem são os 144.000 selados do livro do Apocalipse. Eu espero que você possa ter gostado do estudo e que esse estudo possa ter aí aberto a tua mente e os teus olhos espirituais, para que assim você possa compreender melhor o que é condizente com as Sagradas Escrituras e aqui entender qual foi, a melhor interpretação segundo, a palavra de Deus, e que assim você possa estar cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.